Olá, pessoal de Vinhos e Prazeres. Hoje estamos falando de novo com a Cristófori na Serra Gaúcha, que fazem quase 5 anos que eu andei conversando com a Bruna e agora estamos voltando a conversar para ver as novidades que tem, restaurantes, enoturismo, vinhos novos. Então, quem gostou do vídeo, curta e siga o canal, que será informado cada novo vídeo que sair. Então, Letícia, conta pra gente as novidades. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho, né, da vinícola. Bom, a gente tem várias novidades, né? Temos lançamentos de alguns rótulos, como o Vendemia de Artista, né? Um Sangiovese barricado. A Ah, gente tem a inauguração do restaurante, que aconteceu agora em março, né? Então, o novo restaurante da vinícola, que é o Esterina. Toda a parte de enoturismo também, a gente tem algumas novidades que estão por vir, novas experiências, então a gente está bem feliz. parece que tem um almoço junto com a família também, né? Essa é uma experiência desse ano mesmo. Acho que, se não me engano, é o final do ano passado, desse ano, agora até não me recordo certinho, mas que também é uma experiência totalmente inédita, assim. É um jantar com toda a nossa família, né? Meus pais, meus tios e meus primos, né? Hoje somos em 7 pessoas da família, e todos trabalham aqui, né? Então a gente pensou numa experiência porque mais intimista, assim, né? Porque tem muitos clientes Ah, que vêm nos visitar e às vezes a gente está no trabalho aqui na corrida, né? E não tem aquela oportunidade de sentar, conversar um pouquinho mais. E a gente pensou nessa experiência como sendo essa a ideia, né? Compartilhar e ficar mais perto dos nossos clientes. é uma vez por mês? Ainda não, quero chegar lá. Na verdade, são algumas datas assim no ano. Então, a gente vai ter 3 datas daqui até o final do ano que já estão disponíveis no nosso site. Então, a gente escolheu algumas datas, assim, né? E aí o pessoal pode fazer a reserva no nosso site, enfim. E a gente espera o pessoal aqui, enfim, vai ser uma experiência bem legal, assim. A gente faz toda uma visita com toda a nossa família, contando sobre a história. Aí depois a gente vai para o restaurante. Lá tem uma seleção de vinhos premium, enfim, né? Nossos que a gente faz, né? Especial para esse jantar, além da gastronomia, né? Então a gente faz todo um cardápio especial também. E aí o legal é que é uma mesa única, a ideia, né? E aí a gente se intercala ali entre os clientes, né? Alguns clientes, depois um da família. Então é realmente um jantar em família, vamos dizer assim, né? Se a gente pensa, é exatamente isso. E o restaurante funciona no fim de semana? Como é que é? Então, a gente, a partir de janeiro, a gente está abrindo, né, de terça a sábado, almoço harmonizado, Poxa, 2 horários, ao meio-dia e às 12h15. Aí as pessoas podem reservar pelo site, ou, enfim, né, também a gente está atendendo conforme a chegada dos clientes, né, também para os atendimentos no restaurante. E aos sábados a gente tem a experiência do almoço no vinhedo, também, que é um charme, que o pessoal adora, né, que aí a gente faz também nesses 2 horários. Então, e além disso, né, a gente também está fazendo, então, esses jantares, mas também a gente faz jantares para grupos fechados, eventos, enfim, eventos fechados, né, confrarias, também a gente está usando espaço para fazer casamentos, então a gente está tendo bastante solicitação, né, de casamentos ao ar livre, ali no restaurante, eventos corporativos a gente também faz, então a gente é muito conhecido pela parte de enoturismo, né? Então a gente acaba personalizando bastante as nossas experiências. Então o cliente pode chegar e eu gostaria de uma degustação e tal, depois de um almoço, depois tal, tal. Então a gente consegue fazer uma experiência especial para o cliente. E até além disso, né, a gente também faz personalização de rótulos. Então, que é ainda mais bacana, né? Então, para um evento, dá para colocar o nome do cliente, um rótulo, né, personalizado do jeito que ele gostaria para utilizar, né, nesse evento, enfim. Então, é bem legal. o grupo é de mais ou menos quantas pessoas? Assim, para eventos,
se for fora do horário, assim, vamos dizer, comercial, assim, a gente, ideal seria a partir de umas 18 pessoas, vamos dizer assim, né? Mas a gente atende até umas 90 pessoas. Mas, assim, de almoço, uma pessoa já a gente acontece o almoço de terça a sábado sem problemas, né? Então, antigamente o almoço, na verdade, surgiu por conta das nossas mães, né? Que elas são ótimas cozinheiras. Até um Beleza. prato famoso da vinícola é o ossobuco, né? Então, é uma receita até delas. E foi desde 2016 que a gente começou com os almoços aqui na vinícola e nunca saiu do cardápio, né? E hoje a gente tem uma equipe, né? Tem o Eros, que é nosso chefe ali do restaurante, enfim, então ele vai aperfeiçoando os pratos, mas é uma gastronomia italiana, né? Com resgate essas receitas que a gente, enfim, né, fazia e ainda faz, enfim, da família. E, enfim, né, ele é todo harmonizado. Então, a gente tem 4 etapas. Então, tem entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa. Tem opções entre essas etapas, vamos dizer assim. E vem harmonizando os vinhos e espumantes à vontade, durante a experiência. Suco de uva ou água sem gás também estão inclusos, né? Então, atualmente, o almoço, né, essa experiência do almoço, tanto no vinhedo como no restaurante, Esterina, então ficou o xodó, assim, dos clientes. Então, a gente está muito feliz. Visitar uma vinícola não pode passar sede, né? E ainda mais tem o restaurante também, não pode passar fome. Tem que aproveitar. E onde que vocês ficam? A Cristófoli, né, ela está localizada, então, em Bento Gonçalves, né, na Serra Gaúcha, no distrito de Faria Lemos. Faria Lemos é o distrito mais antigo de Bento Gonçalves. E nesse distrito, na verdade, é onde mais se encontra vinhedos, né? Então, é um distrito muito conhecido, né, pela produção de uva, pela tradição, né, de produzir uvas aqui em Bento Gonçalves. E as uvas vocês têm próprias e de terceiros também? Então, a gente tem um pouco de cada, assim. Atualmente, a gente está com 13,5 assim, de hectare implantado de produção. Já, na verdade, implantamos, né? Eles estão vamos dizer, em crescimento para 10 hectares. Então, em breve vai ter bastante uva saindo dos nossos vinhedos. Hoje, né? Então, ainda não. A gente compra, né? Não é suficiente as nossas uvas, então a gente compra de produtores locais algumas variedades. Então, a gente faz todo um acompanhamento, né? Quem cuida dessa parte é o Lourenço, né? O meu primo. Então, atualmente somos, né, em 7 pessoas, né? Os fundadores, né? Meu pai e meu tio, né? Que fundaram em 98, oficialmente a Cristófoli, junto com as nossas mães. E aí somos em 3 filhos. Os 3 são enólogos, né? Nós 3 se formamos em enologia, mas a gente se divide. Então, o Lorenzo fica na área da vinificação, na parte de vinhedos. A Bruna, né? Que a entrevista anterior até foi com É. ela a parte comercial, então, da vinícola, viaja bastante, né? E aí eu fico mais na parte de no turismo, loja, reservas, enfim, redes sociais, toda essa parte, então é comigo. Então a gente se divide basicamente assim. Então o Lorenzo faz todo esse controle do vinhedo, vai nos produtores, acompanha, né? Enfim, porque tem todo um cronograma assim para ter o vinho que a gente deseja, né? Então, atualmente a gente tem várias linhas, né? Tem uma linha só de técnica de vinificação diferente, que é a linha coleção. Então, sai das técnicas tradicionais, né? Então, tem todo um preparo antes, um cuidado tanto com a uva quanto também na vinificação. Então, por isso, tem que estar em cima a todo momento. E como é que são esses vinhos da coleção? Então, a gente atualmente está com 4 rótulos. A gente tem o primeiro vinho foi o Taná, de maceração carbônica, né? Uma técnica francesa muito famosa, que ele é um Taná que fica um pouco mais leve, assim, mais frutado pela técnica, que é uma técnica
com a uva inteira no tanque, faz toda uma reação enzimática ali que vai gerar alguns aromas diferentes. Então fica um taná frutado, fácil, uma delícia. Mas também não tão leve, né? Porque é taná. Aí a gente tem o Riesling, até atualmente não se encontra com tanta facilidade, né? O Riesling, assim, então justamente por isso que a gente quis resgatar a produção ali do Riesling. E a gente faz branco macerado, que a gente deixa um tempo em contato com as cascas, estilo vinho laranja, vamos dizer assim, né? Só ele não fica até o final com as cascas pegando muita intensidade de cor, muita estrutura. Então a gente deixa uns 4 dias mais ou menos para ele ganhar um pouquinho mais de estrutura, né? Claro, e ganhar um pouco mais também na intensidade aromática. Então fica um Riesling mais estruturado do que normalmente, né? Se fosse a técnica de vinificação tradicional, seria quanto esse vinho, né? É super interessante. E também a gente tem, além do Riesling do Taná, a gente tem o Cabernet Franc, que aí ele é vinificação integral, ele faz, né? Então é a técnica, vamos dizer, dos tintos mais famosos, assim, no mundo, né? Ele fermenta em carvalho. Ah, Então, a gente tem umas barricas de 500 grande. litros, né, grandes. Até atrás ali da fotinha tem, tá mostrando uma barrica, né, maior. É. Ah, então, nessa barrica, então a gente fermenta o vinho e depois que ele fermentou, ele volta, né, e fica mais um tempo em carvalho. Então, ele não passa por tanque de inox, somente em carvalho. Então, ele fica um vinho mais intenso, né, tem o toque das especiarias ali, mas muito equilibrado por conta da fermentação ali sem carvalho. Tem algumas variações e acaba deixando ele bem equilibrado entre a fruta e as especiarias. Então é um Cabernet Franc assim, sensacional, vale muito a pena. E o último, isso, é o nosso Surly, que é um espumante de Pinot Noir com Sangiovese. Até eu estou com uma tacinha aqui de Sangiovese, Diferente. delicioso. É um corte diferente, né? Então é um espumante, né, com as leveduras, né, rosé. O corte também é inédito, porque Sangiovese e Pinot Noir, né, não é fácil encontrar esse corte, ainda mais ali em espumante. E além de tudo, ele está na linha coleção porque ele é método ancestral, que é, vamos dizer, como surgiu os espumantes na França, nos champanhes. Então ele é de uma única fermentação. Então completamente Ah, diferente também. Então, vamos dizer que a linha coleção são uvas famosas no mundo dos vinhos, ah, que as pessoas já têm uma ideia de vinho quando elas pensam nessas variedades, né? Porém, a gente quis fazer técnicas diferentes e mostrar para as pessoas que não dá para rotular um vinho por ele ter aquela uva, porque tu não sabe o jeito do enólogo vinificar, aonde foi feita a colheita, né? A região, isso tudo interfere muito. Então, é uma linha bem especial da Cristófoli. Clientes, né, que visitam a Cristófoli sempre comentam que Riesling era muito forte, se encontrava muito no Brasil, né? E é. depois sumiu, assim, né, um tempo. Então, justamente por isso que a gente quis resgatar. Além do Riesling, tem o Cabernet Franc, né, que é super famoso no mundo dos vinhos, Ah, só que teve um tempo ali que o Cabernet Sauvignon ganhou o mercado, né? E aí o Cabernet Franc foi, né, um pouquinho deixado um pouquinho de lado. Porém, a Cabernet Franc é uma uva excelente, assim, ela aqui na nossa região ela se adapta super bem, gera grandes vinhos, né, dessa variedade. Então a gente sempre assim estava na nossa cabeça precisamos ter Cabernet Franc, né? Então a gente queria um vinho especial, assim, diferente, que seria, né, então, esse vinho Cabernet Franc, né, que ele é coleção especial, ele está um pouquinho acima da linha coleção, pela técnica que ele faz, e a gente escolheu, então, essa variedade, porque realmente é muito famosa, tem muitos clientes que amam a Cabernet Franc, como nós também amamos, né, e a gente, então, quis resgatar pela questão também de produção, né, local. Ela realmente é excelente aqui na região. De segunda a sábado,
Aí a culinária é totalmente italiana, né? Massa, molho, assim, de tomate, molho vermelho. Ruim, né? Aí no domingo é gaúcha, ponto. E tem outras linhas de vinho? Tem. A gente tem a linha. Então, a gente tem a linha reserva, né? Então, que ali contempla Cabernet Sauvignon, o Merlot, são vinhos que ficam 6 meses em carvalho. E tem dois brancos, a Chardonnay e a Moscato de Alexandria. A Moscato também, ela acaba sendo uma uva bem diferente que está na linha reserva, que é uma uva que a gente está resgatando, é italiana, mas que tem escritas que no Antigo Egito, né, na região de Alexandria, nada mais, nada menos, que Cleópatra bebia Moscato de Alexandria. E aí ficou conhecido como o vinho da Cleópatra. Sim, se tornou uma uva rara. Aqui na nossa região se produz muitos moscatos, mas realmente de Alexandria é um pouquinho difícil de encontrar. Então, a gente tem esses 4 rótulos na linha reserva. Todos são secos, tá? O moscato é seco. Ele É, só é mais elegante, aromático, assim, no olfato. aromático. E a gente tem, então, depois a linha Sangiovese, tanto Sangiovese tinto, que é o que eu estou aqui na taça, que eu amo o aroma desse vinho. Olha, é uma delícia, é super frutável. Procura. Sangiovese tinto e o rosé de Sangiovese. Então, É, a Cristófoli também é muito conhecida por produzir Sangiovese aqui no Brasil, que é uma uva muito rara de encontrar, né? Ela é mais fácil de encontrar na Itália, ponto, né? Então, a gente tem hoje um vinhedo de Sangiovese que a gente faz 4 colheitas diferentes para 4 produtos completamente diferentes. Desde o espumante, né, da linha coleção que a gente tinha comentado, o rosé de Sangiovese, Sangiovese tinto, que é esse, e o último lançamento, que é esse Vendemmia, né, que seria um outro Sangiovese um pouco mais potente, então mais concentrado. Então, através de técnicas ali, colheitas, então a gente consegue esses 4 Sangiovese. Então, tem a linha Sangiovese, tem a linha coleção, que a gente acabou comentando antes, né, das técnicas diferentes de vinificação, e tem a linha Instinto, que aí é a linha de vinhos de guarda. Então, a gente tem 2 vinhos atualmente. O Instinto Chardonnay, 100% Chardonnay, né, ele fermenta uma parte em carvalho, de 500 litros também, e uma parte em tanque de inox, e depois ele volta para o carvalho e fica 10 meses. Então é um vinho assim, delicioso, tem um toque de baunilha, coco, favo de mel. Eu amo vinho branco, então é um dos meus xodós fortes, assim, o Chardonnay. E o instinto corte, ele é o único corte da vinícola, que é um corte de Merlot com Taná. Então, ele seria a representação das 2 regiões gaúchas, né? A Taná da campanha gaúcha e o Merlot da Serra. Então, o nosso Taná é da campanha. Atualmente, a gente até está implantando vinhedos aqui que eu comentei, né? Então, em breve vai ter o nosso Taná gaúcho aqui, em Faria Lemos, né? Mas atualmente, então, seria essas 2 representações, né, das 2 regiões gaúchas. Então, é um vinho de maior extração, mais potente, que fica 12 meses em carvalho. Ali nas nossas conversas anteriores, né, de premiados, é um dos mais premiados nossos. Já ganhou 95 pontos, já ficou eleito o terceiro melhor vinho de corte do ano 2020. Então, é um vinho bem representativo para a vinícola. E aí o último lançamento foi o Vendemmia de Artista. Então é esse Sangiovese que eu comentei. Até ele não está aqui, senão eu ia mostrar, que é lindo, assim, é espetacular. Ele seria uma... Como a gente tem esse vinhedo de Sangiovese, a gente faz 4 colheitas diferentes, as nossas colheitas a gente passa em todas as fileiras de Sangiovese, diminuindo, de certa forma, a produção. Então, a gente passa colhendo as uvas antes para espumante, depois para o rosé, depois para o Sangiovese tinto e só por último o vendeme. Então, isso dá um bom, né, espaço assim, de tempo é, por conta da maturação. Então, os brancos, espumantes, a gente tem que colher antes pela acidez, né? A gente precisa de uma claro, maior acidez, então tem que ser um pouquinho antes. E aí, isso faz com que eu deixe os cachos ali, né, na planta, claro. né, diminuir a produção, que vai concentrar o açúcar para eu ter aquelas uvas para a vinificação dos meus vinhos tintos.
Então a gente não vai colhendo fileira por fileira para fazer o vinho. A gente É, colhe, passa em todas, né, diminuindo toda a produção. E aí, durante todos os anos, assim, de cuidado com o nosso vinhedo de Sangiovese, mais de 10 anos a gente tem esse vinhedo aqui, a gente viu, né, o Lourenço, enfim, ele viu alguns destaques em questão de plantas dentro desse vinhedo, em algumas áreas. E aí ele pegou um lacinho vermelho e ele marcou essas plantas. Então, nessa última sequência. colheita, a gente deixou essas plantas marcadas para Ah, fazer esse vinho vendêmia. Então, legal. a gente colheu, né? Foi a última colheita, deixamos concentrar a uva mais tempo ali no vinhedo, pouquíssimos cachos, assim, por planta. Foram uma barrica, né? Nossa, Ele fez fermentação em carvalho, sei, depois ele ficou mais 6 meses em carvalho. tem. É um carvalho especial para vinhos um pouco mais elegantes, né? Delicados, aquele equilíbrio. O Sangiovese é um vinho, como eu falei, muito frutado, né? Aqui tem um Sangiovese nosso. É muito frutado. Então tem que ter uma barrica especial para esse estilo de vinho, né? Porque tem Poxa, diferentes tostas, marcas, né? E aí a claro. gente pesquisou, né, a melhor barrica possível, fez a vinificação, né? Ficou mais 6 meses e depois foi para a garrafa. E agora, há pouco, né, a gente lançou então o Vendêmia com 300 garrafas. Limitadíssima, né? Assim, o que eu tenho para contar? Ele é sensacional. Ele, como eu falei, eu adoro vinhos brancos, né? O meu xodó ali era um instinto chardonnay, mas depois que eu provei ali o Vendêmia, vou te contar que algo mudou. Ele realmente está delicioso, assim, um vinho elegante, equilibrado, a fruta, com a especiaria. Então, é isso que a gente busca aqui na vinícola, né? Esse equilíbrio. E a gente teve isso certeiro, assim, no Vendêmia. Então, ele é um vinho espetacular. Espumante, o que que tem? E espumantes, né? A gente tem a linha Dodit, também o último lançamento. Dodit seria 12 meses de envelhecimento ali em autólise, né? Então, a gente tem o Dodit branco, que é 100% Chardonnay, e o Dodit Rosé, que é 100% Pinot Noir. Né? Aí a gente teve o último lançamento também, a gente teve uns lançamentos na linha de espumantes, por isso. Recentemente foi. Então a gente tem o Dodit, a linha, e o Blanc de Blanc de 24 meses. E aí fica mais tempo em contato com as leveduras que vai dar aquela cremosidade, mais complexidade. Também um vinho um espumante super especial, né? Esse de 24. Aí a gente vai permanecer com esses rótulos, tá? Vai ter um outro lançamento mais para frente, mas ainda não está, né, ainda tudo certinho, né? Mas em breve esperem e logo vai ter outras novidades. E aí, vocês têm representante em São Paulo? Como é que funciona a venda? A gente tem a venda local aqui na loja, de vinhos, né, da vinícola. A gente tem no site, né? Então as pessoas podem adquirir os nossos vinhos pelo site ou também pelo WhatsApp. Então a gente tem confraria, né, ali onde a gente vai tendo sempre botando as novidades para os clientes, né, enfim, lançamentos. Então bem especial ali pelo WhatsApp. Aí a gente vende fora também, né? A gente despacha para todo o Brasil, tanto aqui da loja, enfim, né? O cliente pode pedir, a gente envia. Tem até uma filial ali em São Paulo de Ah, é? distribuição de vinhos, então o que facilita, né, atualmente. A gente tem no Rio de Janeiro, aqui, enfim, aqui na região, né? A gente tem contato com algumas negociações também, então aos pouquinhos a gente vai ampliando ali o leque, né, de lugares. Mas a gente envia para todo o Brasil. Mas assim, só entrar em contato conosco bem tranquilo, a gente envia para vocês, tem frete grátis, então é bem fácil mesmo. Como a gente tem essa confraria, se as pessoas quiserem entrar em contato, deixar o contato de telefone, enfim, celular ali, o WhatsApp, a gente cadastra, né, vocês como clientes, e aí vocês recebem todas as nossas novidades em primeira mão. Então tem algumas vantagens quanto a
lançamentos também, né, quando eles estão dentro dessa lista. Mas muito bom. Próxima vez que eu for para o Rio Grande do Sul, eu vou visitar vocês Tem também. que vir nos Conhecer. visitar. É, Exatamente. Me avisa, né? Vai ser um prazer recebê-lo. tá Vai ter muitas novidades, como eu falei, estamos assim, tem novidades, mas estamos sempre pensando em coisa trazendo coisas nova. novas, É, então eu acho que isso é muito bom. muito bom. Quando a gente está em movimento, né, tudo acontece. Ah, Então, até uma outra novidade agora que me recordo, é que antigamente, uma semana atrás, a gente abria de segunda a sábado a vinícola. E aí, a partir do último domingo, a gente começou a abrir aos domingos. Só o restaurante ainda não, estamos abrindo nos domingos, mas para eventos a gente atende tranquilamente, né? Só para nos contatar. Mas aí a gente atualmente a loja está abrindo então todos os dias. Então, aos pouquinhos estamos ampliando ali, né, toda a parte de naturismo e recebimento, né, atendimento dos clientes aqui na vinícola. Então, vai ser bem legal. então, eu agradeço vocês aí por fornecer informações para a gente atualizadas, né? E vamos divulgar o que a gente tem de bom no Brasil, né? Que não é pouca coisa. Muitas coisas maravilhosas. Exatamente. E, né, fica o convite, né, de você vir nos visitar e também do pessoal que está assistindo visitar a nossa região, a Bento Gonçalves é um lugar lindo, de lindas paisagens, né, lugares, pessoas. Vocês com certeza vão amar estar aqui conosco. Tá ótimo. Muito obrigado, então. É uma boa semana. Obrigada a vocês pelo carinho e até a próxima, até o próximo convite.